Quando nós ouvimos este evangelho de João, né, que Jesus mostra a sua própria identidade como pastor, nós precisamos pensar um pouquinho como era o pastor em Israel, sobretudo naquele tempo, né? A gente hoje imagina o pastor, um homem que sai com um monte de ovelhas, vai, leva para pastar, traz, depois tosquia, vende, come a carne, etc., né? Tem mais ou menos uma função, como se fosse uma profissão, né? A gente imagina aqui no Brasil um boiadeiro, né? Um vaqueiro, coisas do tipo, né? Mas nos tempos de Jesus, a relação que havia entre o pastor e as ovelhas era uma relação muito mais do que uma relação profissional ou comercial ou qualquer coisa do tipo, né? Havia uma espécie de parceria, podemos dizer, uma palavra bem moderna. O pastor tinha lá suas ovelhas, levava para pastar, procurava as melhores pastagens. De vez em quando pegava o seu cajado, né, puxava uma que estava se afastando. Às vezes pegava, né, puxava aquele cajado pela pata, fazia massagens no corpo da ovelha, que muitas vezes sentia cãibras. Pegava a ovelha assim, a cabeça, e derramava nas narinas óleo para que os mosquitos, os insetos não colocassem lá suas larvas. Era um tratamento assim muito carinhoso, né, que o pastor tinha com a ovelha. E à noite, quando voltavam, os pastores colocavam seus rebanhos num lugar grande, com um pequeno muro. Ali ficava um tomando conta, enquanto os outros iam descansar. Pela manhã vinham os pastores e chamavam as ovelhas, muitas vezes com um assovio próprio, outras vezes falando. E as ovelhas conheciam a voz do pastor e se reuniam nos seus rebanhos e seguiam o pastor. Então, por isso, Deus escolheu esta figura do pastor para ele se mostrar quem ele é com relação a nós. Por isso, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E quando ele usa o termo bom, para mostrar que havia maus pastores que também estavam interessados em cuidar das ovelhas apenas para tirar delas lucros, ou aqueles pastores que não vigiavam as ovelhas devidamente e os lobos chegavam, ou aqueles pastores que fugiam quando chegava o ladrão para roubar. Então Jesus, além de pastor, ele dá a qualidade do pastor. Eu sou o bom pastor. E diz as características desse bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Ele coloca aí 3 motivos. Primeiro, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Segundo, eu conheço as minhas ovelhas. E terceiro, eu defendo as minhas ovelhas. São estes 3 verbos que vocês observam aí neste evangelho que nós acabamos de ouvir. Vejamos o que Jesus quer dizer com isto. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Dar a vida, e Ele dá quando Ele morre na cruz por nós. Nós somos as suas ovelhas e Ele, para nos resgatar das garras do demônio, para nos libertar do pecado e da morte, Ele deu a vida por nós. E Ele deu a vida não só morrendo na cruz, mas Ele dá a vida a cada um de nós no dia a dia, quando Ele nos alimenta com a palavra de Deus e com a Eucaristia, que na verdade é Ele mesmo. Por isso nós vamos ver o ofício de pastor, ou a identidade do pastor, está intimamente ligada à identidade de sacerdote. Cristo, ele se oferece em sacrifício, então ele é sacerdote que oferece e é vítima oferecida, e por isso ele é o pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quando vêm os inimigos, eu fico à frente
para proteger as minhas ovelhas. Não matem as ovelhas, não levem as ovelhas, não explorem as ovelhas. Eu dou a minha vida, ele fica à frente. Então tudo aquilo que seria para as ovelhas, que seria para nós, todo o castigo que seria merecido por nós no inferno, Jesus acolhe e ele carrega sobre si as nossas iniquidades para pagar pelos nossos pecados, morrendo pregado numa cruz. Então ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele vai dando essa vida no dia a dia, na medida em que ele nos acompanha pessoalmente, um por um, com o seu amor, dando a vida por nós. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós temos uma vida, que é a vida da graça, e essa vida nos é dada por Jesus Cristo, nosso pastor. Por isso São Paulo, cheio da graça de Deus e consciente disto, ele diz: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Meu viver é Cristo. Na verdade, Cristo pregou o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós, ou está em vós. Na verdade, esse reino de Deus, num sentido mais estrito, é o próprio Jesus dentro de nós, caminhando, como que passeando dentro de nós, como num paraíso. E é claro que é preciso que nós nos preparemos para que Jesus habite em nós e viva em nós, porque Ele dá a vida por nós. Quando eu digo meu viver é Cristo, meus pensamentos são de Cristo, minhas ações são de Cristo, toda a minha vida, os meus projetos, tudo que eu faço, tudo tem que ser inspirado por nosso Senhor. Então, nesse sentido, Cristo dá a vida por nós, não só na Santa Missa, não só na Eucaristia, não só na igreja, mas pessoalmente Ele dá a vida a cada um de nós, vivendo em nós. Então Ele é esse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas há uma outra coisa que Ele faz: eu dou a vida e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Quando a gente fala conhecer, na Sagrada Escritura, ela tem um sentido não apenas intelectual. Você conhece José? Conheço. Ele é assim, é baixinho, é gordinho, ele é alto, é grande, ele fala muito, fala pouco, ele é clarinho, ele é moreno, ele é escuro. É um conhecimento assim intelectual, né? Não é este conhecimento que Jesus tem, que aquela ovelha tem a orelha maior, tem a pata mais fechada, mais aberta. Não é nesse sentido que Jesus conhece as ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. A palavra conhecer, na Sagrada Escritura, tem um sentido mais de comunhão. Eu conheço as minhas ovelhas, quer dizer, eu estabeleço uma aliança com as minhas ovelhas. Então vem a segunda característica do pastor: não só dá a vida, como estabelece uma comunhão com as ovelhas. O que é, por exemplo, um pároco na paróquia? Ele estabelece uma comunhão com os seus paroquianos. Não apenas ele conhece os paroquianos o conhecem, no caso aqui o capelão, os membros da capelania, mas há uma comunhão, há uma aliança entre nós, de doação mútua, em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Então, esta relação de aliança que Jesus faz com cada um de nós, e faz com o seu rebanho, que é a igreja, é nesta aliança que se caracteriza o conhecimento em Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas, significa eu estou em comunhão com as minhas ovelhas, há entre as ovelhas e mim uma espécie de matrimônio espiritual e de doação mútua. E por isso ele é o bom pastor que conhece. E ele diz: eu conheço as ovelhas pelo nome. Quando diz o nome, não é apenas ser José, Maria, João, Pedro, mas o nome aí significa a própria identidade da pessoa. Quer dizer, Jesus tem
uma parceria, ou uma aliança, ou uma comunhão única e especial com cada um de nós. Então isso é muito importante, porque nós não somos massa, nós somos pessoas. Cristo não nos trata como um rebanho assim, de número apenas, mas Ele tem um amor especial por cada um de nós, para nós nos sentirmos amados de modo único por Deus nosso Senhor. É nesse sentido que Cristo faz uma aliança com cada um em especial. E viver nesta aliança é que consiste a nossa característica de ovelhas. Entenderam? Então, conheço as ovelhas, mas Ele também defende as ovelhas. Quantas vezes nós vamos ver no Evangelho Jesus chamar a atenção dos fariseus, né? E já São João Batista já tinha mostrado isso, chamando de raça de víboras. Jesus chama de sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Não querem entrar no reino de Deus e não querem deixar que os outros entrem. E depois vão ser estraçalhados. E chama atenção, corrige, condena, expulsa, como a gente vê lá, expulsando os vendilhões do templo. Vocês fizeram da minha casa, da casa do meu pai, um covil de ladrões, enquanto a minha casa e a casa do meu pai é casa de oração. Então nós vamos ver Jesus como pastor defendendo e colocando meios no seu rebanho para que defenda, para que sejam as ovelhas defendidas. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular e fala com ele. Se ele não quiser te atender, vai e chama mais 2 pessoas para servirem de testemunhas. Se mesmo assim não quiser atender, vai e leva para a igreja. Se não quiser ouvir a igreja, põe para fora. Interessante Jesus dizer isso. Às vezes comunga lá. Jesus fala isso, põe para fora. Hoje em dia falar isso é pesado, né? Excomungado. Mas Jesus que já lá em Mateus 18, né? Se não quiser ouvir a igreja, vai embora. Seja tratado como um gentio, né? São Paulo diz lá, chamando a atenção do pessoal de Corinto, que tinha feito lá umas bobagens, lá umas coisas, tinha permitido lá que um incestuoso estivesse. Ele dizia: vocês querem que eu vá aí com a vara pegar vocês? Imagine, está lá na Bíblia aí, São Paulo isso. Imagine se um padre hoje ameaçar alguém com a vara, no dia seguinte ele está preso, né? Evidentemente que a gente não vai fazer isso, mas para mostrar a seriedade que tinha, com que os pastores levavam, né, o seu ofício, né, chamando a atenção para defender o seu rebanho do inimigo. É exatamente isso que Jesus coloca lá. O bom pastor, ele defende o seu rebanho. E se defende o seu rebanho, é porque no rebanho entram inimigos. Entram ladrões de almas. Porque o pior ladrão não é o que rouba uma coisa da casa, tal. Tudo bem, é ladrão, tem que ser punido, mas o pior ladrão é aquele que te rouba a graça. Aquele que te rouba a pureza. Aquele que te rouba aquilo que você tem de mais precioso, que é roubar o amor de Deus. E ninguém vai chegar para você e dizer: vou te roubar a graça. Ele vai te induzir a pecar. Vai te mostrar coisas que são mentirosas para que você deixe de acreditar na verdade e vá acreditar em mentiras. É esse o papel dos hereges. Os hereges saíram de dentro da igreja, muitas vezes parecendo pessoas boas, bem vistas, muito inteligentes. Imagina Lutero, por exemplo, era muito inteligente, um grande professor, né, tinha muitos alunos, mas se aproveitou disso e começou a pregar mentiras e atraiu muita gente dentro da igreja. Infelizmente, pessoas que se infiltraram para colocar mentiras e pregar um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Entenderam? Por isso o pastor tem obrigação de dizer: cuidado, não vá atrás, porque isso não é certo. Não é essa a doutrina de Jesus. E se precisar colocar para fora, punir, condenar, tem que fazer. Por falta disto, ou pelo atraso
em se fazer isso, pela demora em se fazer isso, a gente vê tantos males que aconteceram na igreja, sobretudo nos últimos tempos, depois principalmente do Concílio Vaticano II, esse retardamento em tomar medidas de cura levou muita gente a se perder e a ser mal formado, porque a essa demora em defender, nessa firmeza contra, evidentemente, os lobos que se infiltraram e ainda se infiltram no rebanho de Deus. Então, Cristo, nosso Senhor, é esse pastor que defende as almas, que defende as ovelhas. Agora, hoje muitos se apresentam como pastores, né? Muitos. A gente vai na internet, meu Deus do céu, uma quantidade imensa nas redes sociais de pregadores, né? Gente que entende de tudo, né? Sabe de tudo, fala de todos os assuntos para ter seus seguidores. E muita gente segue, né? Segue porque fala bonito, tem lá um estilo bom, outras vezes é uma pessoa séria, outras vezes não, tem outras intenções. O fato é que nós temos muita gente que segue, né? São seguidores, né? Outro dia, eu passando, fui numa igreja, uma senhora deu um grito, eu sigo o Senhor. Eu falei, muito bem, me segue, né? Eu sigo o Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, já tem seguidor. Meu Deus do céu, não sabia que tinha seguidores, mas... Porque essa mentalidade, né? Eu sigo. Nós seguimos a Jesus. É Jesus que nós seguimos, né? É Jesus. Eu tenho 1 milhão de seguidores, mas quem tem que seguir é Jesus. Ele é o bom pastor. E qualquer pastor que existe hoje e que se apresenta como pastor, não pode se autonomear pastor. Vou fazer um canal e agora vou passar as minhas ideias, então eu virei pastor desse povo. Eu estou me autonomeando, não é verdade? Então, qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Quem te mandou? Qual é o teu mandato? Quem te enviou? Porque na igreja o pastor é sempre enviado, como Cristo disse. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Cristo envia através da igreja. Porque se for cada um enviasse a si mesmo, basta pegar a Bíblia e dizer, agora eu sou pastor, como há tantos pastores protestantes aí. Claro que pegam lá a Bíblia, eu sou pastor, se autonomeia pastor. Quem te enviou? Foi Jesus. Como? Jesus veio e disse, vai lá. Alguns até dizem que foi, né? Mas Jesus envia através da igreja. Então a primeira condição para alguém ser pastor é ser enviado pela igreja. Essa é a primeira condição. Senão é um livre atirador. Isso é um risco muito grande. E se isso ocorrer, tem que ser uma situação tão temporária em que se busque o mais rápido possível este mandato da igreja. Senão, não vai se perder essa característica de pastor. Então, quando vocês verem aí, na internet acontece muito, né? O padre fulano, o frei cicrano, o pastor tal. De onde é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ocorre casos até de pessoas que foram até demitidas do estado clerical, que continuam ainda, por crimes que cometeram dentro da igreja, a igreja os expulsou e continuam ainda lá com o seu grupo, né, e defendendo, muitas vezes defendendo a tradição, porque isso atrai, né? Então, quem te mandou? A quem tu obedeces? Estás em comunhão com quem? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, importante, né? Que alimento tu me dás? Qual é o alimento que eu vou receber de tuas mãos? A gente vê na Sagrada Escritura, o pastor leva as ovelhas para ir dar o alimento. Para as águas tranquilas me conduz, e conforta a minha alma, lá o Salmo 22, tão bonito, né? As águas tranquilas não é um regato, não, é a água do orvalho das plantas, né? A água tranquila, aquele orvalho. O pastor saía tão cedinho, ainda escuro, e levava as ovelhas ainda antes de chegar aquele sol causticante, né? E aquelas águas tranquilas, era o orvalho, a planta molhadinha, a relva molhadinha, então ali as ovelhas comiam e bebiam daquela relva ali. Que alimento o pastor dá?
Dois alimentos são os principais. O primeiro alimento é a palavra de Deus. Mas não é a palavra feita por mim, mas a palavra de Deus. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus, não é com a minha. O próprio Jesus diz: a doutrina que eu vos dou não é doutrina minha, mas aquele que me enviou. E é claro que é dele, evidente. Mas no modo dele falar do respeito que ele tem pelo Pai. Qual é a doutrina do Padre Edilson, do Padre Rafael, do Dom Luiz Henrique? Não é a doutrina nossa. Tem que ser a doutrina de nosso Senhor. Nós não somos fazedores de doutrina. E não existe achismos na igreja. Eu não acho isso, eu não acho aquilo. Em termos de doutrina e de verdades da fé e de moral, a gente não acha, a gente tem que ter certeza. São motivados pela fé. Então nós trazemos a palavra que vem lá dos apóstolos até hoje, através do que nós chamamos de magistério da igreja, que é esse conjunto de ensinamentos que a igreja vem trazendo. Então eu não posso de repente chegar para vocês e dizer: meus irmãos, antigamente isso aqui era pecado, viu? Agora não é mais não. Espera aí, mas a doutrina mudou, por quê? Não posso fazer isso. Eu sou servo da doutrina. Eu não posso criar uma doutrina e de repente dizer diferente. Antigamente as pessoas acreditavam nisso, agora a igreja não acredita mais não, acredita nisso. Não pode. Então qual é a doutrina que tu me ensinas? É a doutrina da tradição? É a doutrina trazida, vinda dos apóstolos? É a doutrina trazida pela igreja, dos diversos concílios que a igreja teve até hoje? É a doutrina que está lá no catecismo e que foi pregado pela igreja sempre, até os dias de hoje? Então, esse alimento a gente tem que ter bem o critério, porque se alguém vem ensinar algo diferente daquilo que foi anunciado, São Paulo diz aos Gálatas, seja anátema, seja amaldiçoado. Até se um anjo viesse, ele diz, ensinar o evangelho diferente do que eu vos anunciei, seja anátema. Então não tem que ficar mudando a doutrina, não existe isso. A verdade ela é única em todo tempo, em todo lugar, é verdade. A mentira é que é diversa, cada um inventa a sua história, mas na igreja não. Então o que é que me ensinas? Que alimento me dás? A palavra. Que alimento me dás? A Eucaristia, a presença real de Cristo que vem como alimento para a alma. Esse alimento me dás? Então eu tenho que não só ser mandado, mas tenho que trazer o alimento. E o alimento real da palavra e o alimento do sacramento, sobretudo da Eucaristia, que é a presença real de Cristo como nosso alimento, como nosso Senhor. Mas há uma terceira pergunta, e aqui eu já encerro. Para onde tu queres me levar? O pastor vai me levar para onde? Para si próprio ou para o céu? Qual é a finalidade de todo o pastoreio na igreja? O Papa João Paulo II dizia lá num dos seus documentos, no início do terceiro milênio, ele diz: toda a pastoral na igreja só tem um objetivo, que é a santidade. Então, para onde queres me levar? Eu quero que tu sejas santo e alcances o céu. Pronto. Aí sim a ovelha já tem o caminho e já sabe para onde o pastor vai levar. Aí eu quero que tu venhas para cá para fazer um paraíso na terra. Isso eu não quero. Aí eu quero que tu venhas para cá para poder se divertir. Isso também não. Eu quero que tu venhas para cá para participar de um mundo melhor. Pode até ser, mas com que objetivo? É para alcançar o céu? Tudo bem. Se não é, esse pastor não é verdadeiro. E o pastor verdadeiro é aquele que quer levar as almas para o céu, para a vida eterna. Então nota essas três condições que tem que ser enviado, tem que trazer o alimento saudável da palavra de Deus e da Eucaristia e tem que conduzir as ovelhas para o céu, são características dos bons pastores. E foi isso assim que Jesus Cristo formou a sua igreja, dando os pastores para nós. Infelizmente, se a gente olha na história da igreja, a gente vai ver, ao lado de muitos e santos pastores, a gente vai ver maus pastores, que mancharam a igreja daquilo que ela tem de humano, que não deram um bom exemplo,
e que ainda hoje dão escândalos no meio do povo de Deus, afastando muita gente do caminho da verdade, seja pela sua conduta, seja pelo seu ensino. Infelizmente, a gente vê isso hoje na igreja, e a gente vê uma época de grande confusão, exatamente por causa dos maus exemplos de alguns pastores. Por isso, mais do que nunca, nós temos que estar unidos a nosso Senhor e unidos à igreja, e não querermos pastores fora da igreja, porque aí é que está o risco de querermos fora do aprisco, fora do rebanho, que aí vamos ter mais pastores falsos para conduzir as almas para o abismo. Portanto, nesse tempo difícil, precisa a gente rezar muito pelos pastores, rezar muito pelo Papa, rezar muito pelos bispos, muito pelos sacerdotes, sobretudo os sacerdotes que acompanham, que nos acompanham, rezar pelo diretor espiritual, rezar pelo confessor, rezar pelo pároco, rezar pelo capelão, rezar por aqueles que nos conduzem. Às vezes a gente precisa tanto, a gente se entrega totalmente às almas, renuncia a tudo para servir as almas, tudo, e dá a vida inteiramente pelas almas. Vai se consumindo a vida, consumindo a saúde, consumindo todo o seu ser para a salvação das almas. Então é preciso que as almas, por outro lado, atendam, sigam aquilo que o pastor está dizendo, que obedeçam naquilo que é próprio do ofício de pastor, e que apoiem, que ajudem, e que não falem mal dos pastores. Hoje a gente vê tanta perda de respeito com relação aos pastores, então todo mundo se acha no direito de ir lá para uma rede social e falar mal do Papa, do Bispo, do Padre. Isso aproveita de quê? Isso leva a quê? Qual é o objetivo disso? É verdade que às vezes certas atitudes nos entristecem e nos colocam perplexos, mas chegar lá e já condenar alguém é algo assim temerário. Então, por que não rezar? Por que não pedir a nosso Senhor misericórdia nesses tempos difíceis? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que pensar de que aproveita isso, qual é o objetivo disso. Nesse sentido, a mesma coisa, com relação aos pastores hoje da igreja. Então, nesse dia do Bom Pastor, na liturgia nova vai ser domingo que vem, de modo que a gente tem uma semana para rezar pelos pastores. Vamos pedir a Nosso Senhor pelos nossos pastores. Vamos implorar misericórdia para nós, para que tenhamos pastores santos e que possam conduzir os seus rebanhos de Cristo, para a vida eterna. Amém.